Olá, eu sou Gisele, eu sou voluntária do Centro Espírita Mansão da Esperança e eu fui convidada para estar conversando com vocês sobre o guia espiritual, sobre o nosso anjo da guarda. Para uma melhor harmonização, vamos fechar os olhos, aqueles que se sentirem à vontade, para fazer 3 respirações e uma oração do Pai Nosso. Um, 2, 3. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrar-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Bom, o tema de hoje, ele foi retirado do Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 489, e também do livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28. Quem é nosso anjo da guarda? Quem é nosso guia espiritual? Nosso guia protetor? Ele é um espírito elevado, que foi designado para a nossa proteção, mesmo antes da nossa encarnação. Ele fica feliz com os nossos acertos, fica triste com os nossos erros e nos acompanha até a morte. Muitas vezes depois da morte também, e outras vezes em várias reencarnações, porque nós acreditamos que a vida continua, a vida é eterna. Bom, existem também os nossos protetores, que também são espíritos não menos elevados que o nosso guia espiritual, porém são afins a nós, são simpáticos, muitas vezes são nossos familiares, somos ligados por laços de amor e eles nos acompanham torcendo por nós, nos fortalecendo, elevando nossas vibrações, inspirando, nos dirigindo sentimentos de amor, de afeto e de carinho. E depois nós também temos mentores espirituais, né, que podem ser muitos. Eles nos acompanham em tarefas específicas. Terminando aquela tarefa, eles nos deixam. Então, existem mentores que nos acompanham na escola, que nos acompanham no trabalho, que nos acompanham nas nossas tarefas religiosas. E como nós possamos nos reportar a eles? Nós precisamos saber o nome deles? Não, não é necessário. Precisamos sim elevar os nossos pensamentos, manter boas vibrações e assim eles se aproximam de nós. Quando nós baixamos nossas vibrações, deixamos nos invadir por maus pensamentos, eles se afastam. Quando eles nos intuem e nós persistimos no erro, ele também se afastam da gente, porque ele respeita o nosso livre-arbítrio. Nós temos o direito de escolher os nossos caminhos. Lembrando que a semeadura é livre, né? Mas a colheita é obrigatória. Então, ninguém vai plantar limão e colher coco. Bom, isso fica bastante evidente, né? Essa questão de mentores espirituais, de anjos protetores e guia espiritual, como, por exemplo, no filme de Chico Xavier. Ele tinha o seu guia espiritual, o Emmanuel, e tinha a sua protetora, que era a sua mãe, né? Que morreu quando ele era criança, né? Muito criança, né? E ela vinha sempre acolhê-lo, né? Nos seus momentos de aflição. E ele se fortalecendo, né? Crescendo, se tornando homem, né? Ela deixou de surgir. Porque daí ele já estava fortalecido e tinha o Emmanuel e outros anjos da guarda que podiam estar fazendo esse papel de protetores. Dinalvo Franco também,
no filme que fala sobre sua biografia, né, mostra o seu guia espiritual, né, Joana de Ângeles, e ele tinha muitos outros espíritos protetores. Inclusive tem uma cena, ele jovenzinho, perturbado, né, quis pôr fim na própria vida, e aí ele foi impedido, né, por um grito de várias pessoas, né, ali na praça, ali, né, acho que é na Bahia, E ele nem compreendeu que eram desencarnados. Só depois, né, Joana de Ângeles, né, contou para ele, veja só, você nunca está sozinho, né, ele lamuriano, né, eu estou sozinho, né, quero ter família. E ela falou assim, não, você nunca está sozinho. Quem você acha que lhe impediu de fazer essa besteira? Bom, os anjos da guarda podem se comunicar conosco de várias formas. Geralmente é por intuição, por pressentimento, por isso é preciso estar sempre alerta à voz do nosso coração. Aquela vozinha que sopra. Não, você não deve ir agora. Né? Talvez não seja o momento, é preciso estar atento. E durante o sono. O sono é o momento em que o nosso espírito se desprende do nosso corpo, imitando um estado de morte. Até Santo Agostinho diz que não precisamos ter medo da morte, porque morremos um pouco todo dia. E se morremos um pouco todo dia, ele quer dizer isso do sono. Né? Então a gente tem uma viagem astral e que a gente deve estar se preparando para ter bons encontros com a espiritualidade superior. E lá nós temos discussões sobre variados temas, muitas vezes executamos tarefas de beneficência, de benevolência, outras aulas para o nosso engrandecimento, e isso desperta no dia seguinte como sonho, como uma lembrança, uma boa lembrança, desde que nós possamos estar nos preparando para isso. Né? Então, se a gente se perde na agitação do dia a dia, do dia da noite, a gente acaba perdendo a lembrança dessas experiências. Outra situação também é na oração. A gente precisa evocar, né? O melhor caminho é o pensamento, mas quando a gente evoca o nosso anjo da guarda, né, ele nos atende prontamente. A gente não precisa fazer longas frases, textos cheios de figuras de linguagem. Não, a gente precisa colocar as palavras para fomentar os meus pensamentos, um sentimento positivo de fé, de gratidão e de entrega. E assim a gente consegue fazer essa conexão brotar. Existe um filme que chama Metanoia, é muito interessante. Ele fala sobre drogas, né? E eu já vou dar um spoiler, porque só fica sabendo isso no final, mas eu quero que vocês assistam. É muito instigante, é muito surpreendente. Eu assisti 5 vezes. E o anjo da guarda, né, desse garoto que estava envolvido em drogas, acompanha ele em todos os momentos, inclusive nos momentos de erro. Só que ele não percebe. E quando ele percebe, quando ele se entrega, né, esse anjo se revela e faz a transformação, né, que é o que a palavra metanoia significa, né? Essa transformação espiritual. Né? E assim ele recebe a luz em sua vida. Retoma o caminho. É muito bonito, eu indico muito. Indico muito. Bom, a gente tem uma pergunta se eles podem estar interferindo na sua vida prática. Eles têm esse poder. Sim, tem esse poder, desde que não influencie na natureza das coisas. Então, vou dizer uma coisa. Uma vez eu estava dirigindo, né, já estava 24 horas de plantão, estava com familiares doentes, muitas noites sem dormir, e eu dormi no volante.
E como eu despertei, com o meu celular tocando. Aí eu despertei e vi que eu estava muito além da entrada que eu teria que fazer. E era minha prima. E eu falei assim, nossa, eu dormi no volante. E aí ela, meu Deus. E aí eu falei assim, conversa comigo. E ela foi conversando comigo até eu chegar ao meu destino. Foi anjo da guarda, né, gente? Foi o anjo da guarda, né, que agiu fisicamente, né? Tocando, talvez inspirando ela, ligue para a Gisele agora e tocando, né, o meu celular. Então é assim que o anjo da guarda pode estar interferindo. Um avião vai cair. Quantas histórias a gente não ouve assim, né? Às vezes é um karma coletivo e tem uma pessoa que não está dentro dessa programação. E aí a pessoa se atrasa, fura o pneu do carro, ela pega um trânsito absurdo e perde o voo. E depois reconhece que foi salva. Então é dessa forma que a espiritualidade age. E os maus espíritos? Como ficam? Existe uma briga ali, né, como a gente vê nos filmes, entre o bem e o mal? Não existe uma briga entre o bem e o mal, mas existe, vamos dizer, uma conduta de responsabilidade, em que os bons espíritos estão sempre nos protegendo, né, com magnetismo, né, de vibratório, em que o mal, os maus espíritos, né, não conseguem adentrar. Porque aquela história, né, morcego não gosta de luz. Não consegue adentrar. E nós nos tornamos protegidos ao mal. Então, mais uma vez, o nosso livre-arbítrio, a nossa consciência de estar nos elevando, estar nos dispondo a receber essa energia protetora, essa energia de luz. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu acho que é muito importante nos manter conectados através da palavra, porque a palavra nos leva a um pensamento, que nos leva a um sentimento, que nos leva a uma ação que produz uma energia. Então, se tudo isso for num grau elevado, nós estaremos sempre iluminados. Antes de dormir, as preces, eu falei que não precisa ser rebuscadas, mas eu vou deixar para vocês a minha prece antes de dormir. Eu oro dessa forma: que o meu anjo da guarda proteja o meu sono, que o meu corpo possa, neste momento, se regenerar, que a minha mente possa descansar e que meu espírito possa ter bons encontros com a espiritualidade superior e que amanhã eu possa me lembrar dessas lições e possa acordar melhor que hoje. Eu deixo essa dica para vocês e convido a vocês, né, a estar também fazendo a sua oração. E se querendo saber mais, né, procure lá na literatura e assista os filmes de Valdo Franco, O Mensageiro da Paz, A Vida de Chico Xavier e Metanoia. Vale muito a pena. Um abraço, fiquem com Deus.